Olá, hoje a gente está aqui para passar algumas dicas, na verdade eu não, a Carol Versosa, que é arquiteta e design de interiores da Concenco, para passar dicas para você que recebeu o seu Concenco, de como arrumar a casa, decorar, né, Carol? Isso. Tem alguma dica especial? É seguir o coração? É seguir a moda? É seguir o instinto? Como é que é para arrumar a casa, para deixar ela daquele jeitinho? No início de tudo, o importante é você seguir o seu estilo, seguir o que você quer ter na sua casa. Porque assim, a moda, ela dita sempre as tendências anuais, mas o importante é que você entre na sua casa, você sente no seu sofá e sinta bem, sinta que aquilo é o seu lar. Então, para você ter esse instinto de pertencimento, essa coisa assim, esse apego no coração, é importante que você veja o que é que eu gosto. Eu gosto de uma decoração mais contemporânea, com mais espelho, com mais vidro. Então você tem que seguir o seu instinto. Mas se você é mais praiana, se a sua casa é mais rústica, você usa também o seu estilo, se adequa ao que está usando na moda, seja uma almofada de crochê ou uma almofada de pelúcia, mas que siga o seu estilo, senão você não vai se sentir bem. Senão vai chegar um momento que você vai chegar em casa e não vai querer estar em casa. Aí assim é complicado, né? Porque você não vai ter um afeto com a sua família, você não vai construir esse, como é que eu vou dizer? Não vai construir esse afeto, né? Essa convivência. Você não vai ter a convivência no seu lar, porque você não vai querer ficar naquele lugar. Você vai se recolher, você vai ficar no seu quarto, que você decorou, que você pegou uma cabeceira de couro e você gosta dela, então você vai ficar no seu quarto. Você não vai querer ficar numa sala cheia de espelho se não é o seu estilo. E aí a dica é transformar aquele ambiente num ambiente caloroso, num ambiente de realmente muito afeto. Porque às vezes a gente entra num lugar, num apartamento, numa casa, e é como se fosse realmente um ambiente frio, um ambiente que é apenas demonstrativo. E quando você mora ali, tem que ser muito a sua cara, né? Tem. Por isso que, assim, é importante você ter elementos seus. Você ter um porta-retrato com a sua família. Você não precisa ter um quadro gigantesco com uma foto do casal. Mas você tem um porta-retrato com uma foto de um sobrinho, de um primo, da sua mãe, do seu pai. É importante você ter um laço familiar com aquele ambiente. E quando a família entra em conflito? Por exemplo, o esposo gosta muito mais de elementos modernos, gosta mais de vidro, de metal. A esposa, a companheira, gosta muito mais do rústico. Como é que faz? Aí a gente tem que saber misturar esses dois elementos para que eles fiquem harmoniosos. A gente não precisa excluir uma pessoa. A gente pode juntar, a gente pode fazer um cachepô de fibra com umas plantinhas mais ressecadas, seja um trigo ressecado, que aí já é uma coisa que fica mais contemporânea, mas também fica rústico ao mesmo tempo. Então, assim, é saber realmente fazer essa mistura. Então, Carol, na hora do projeto é muito importante tentar entrar em equilíbrio, um pouquinho do gosto de um pouquinho do gosto do outro. Os filhos também têm que opinar, né? Sim, todos os que vão ambientar essa casa, eles precisam opinar, porque tem que ficar com a cara um pouquinho de cada um. A gente não vai conseguir deixar exatamente igual a uma pessoa, porque é um conjunto, né, de pessoas. Todas elas vão ter que se sentir à vontade no seu ambiente. Então, é importante conversar. Quando o cliente vai contratar um arquiteto, é muito importante que ele diga o que ele sente e que faça também essa entrevista tanto com quem está contratando e perguntar quem mora nesse ambiente. E fazer a entrevista também com filhos, com a sogra que vai morar, porque a sogra também tem que estar incluída nisso. Sempre ter a opinião da sogra, Tem né? que ter. Carol, então vamos agora às dicas efetivamente. Existe algo que esteja realmente na moda ou a moda hoje está muito democrática quando o assunto é decoração? A moda hoje está super democrática, mas assim, tem elementos que eles casam com qualquer estilo, como por exemplo, vegetação. Hoje, a gente precisa ter um verde dentro de casa, porque é muito importante para você se sentir confortável, para ter essa natureza. A gente, quando para de trabalhar, que vai assistir uma TV,
É legal você olhar pela varanda e tem os vasinhos com flores, mesmo que seja permanente, porque assim, a vegetação permanente é super importante hoje. Porque a gente chega, o tempo muito corrido, então a gente não tem tempo de aguar uma planta, a gente viaja, passa 5, 6 dias fora. E se a gente não tiver uma vegetação ou uma vegetação que aguente esse tempo sem água, que a gente tem vários tipos, tem espada de São Jorge, tem as suculentas também. Os cactos que estão super na moda. Sim, maravilhosos. Agora tem que ter muito cuidado com criança, se for cacto com espinho. A gente tem cacto sem espinho também, mas cacto com espinho tem que ter cuidado com criança, com animal. Aí é já um probleminha. E os vasinhos e os cachepôs? Tem alguma tendência do momento? Os cachepôs, eu acho super legal colocar a vegetação permanente. Porque assim, é a antiga vegetação de plástico. Só que hoje a gente tem uma tecnologia que elas são muito reais. Então a gente coloca uma vegetação permanente que não precisa molhar, então não vai danificar o móvel. E tem vegetação pendente, que são aquelas que caem na frente do móvel, que fica um movimento super legal na sala. E também tem a samambaia, que hoje a gente tem muito tipo de samambaia bonito, que aí você coloca lá, tá um verdinho, tá um conforto e continua ficando na moda. Já que você está falando da sala, nesse ambiente tem alguma dica especial? Se você vai colocar uma vegetação, você vai colocar um cachepô, um vasinho, você tem que pensar na ornamentação com o sofá, por exemplo, com as poltronas e as almofadas, ou as plantas, a vegetação, elas são básicas, elas são neutras? A vegetação, a gente hoje tem estilos diferentes de vegetação. A gente tem a vegetação seca, que ela tem um tom mais amarronzado, ela fica muito bonito para uma decoração mais rústica. E a gente tem a vegetação verde, que é como se fosse a vegetação viva, que fica muito legal em ambientes contemporâneos, em ambientes mais clássicos também. Então tem essa variação, e tem variação de cores. A gente tem com flores, a gente tem só a folhagem. Então assim, tem para todos os estilos, não sai de moda. E para combinar essa questão de sofá, o sofá, hoje a gente tem variedades grandes. A gente tem sofá verde, rosa. Então assim, você não precisa combinar. Combinar que eu digo, deixar, meu sofá é verde, eu vou botar vasinho verde, vou botar um livro verde, não. A gente pode misturar as cores. E pode misturar 2, 3, pode fazer também bem colorido, se for o estilo da pessoa. Então, temos, por exemplo, muranos. Os muranos a gente tem de várias cores. Então, a gente tem o murano transparente, vai bem com tudo. E tem também murano dourado, murano rosa, murano colorido. Então, são peças que são bem práticas, combinam bem. Teve um tempo que se dizia que quando a gente usa cor no móvel, a gente usa almofadas mais neutras, por exemplo, mantas de cores mais neutras e tapetes mais neutros também. É verdade ou é mito? Tem quem goste, mas hoje o legal é você misturar. Você coloca um móvel verde, você bota um tapete preto e branco, bota uma almofada já com uma textura diferente, porque assim, é muito legal quando você mistura texturas. Se você coloca uma sala toda com um tecido só, vai cansar, vai pesar no olhar. Então você misturar uma almofada com pelúcia, com uma almofada de linho, bota um tapetinho já com sisal, que é um tapete mais prático no dia a dia da casa. Então fazer essa mistura é muito interessante, porque você vai se sentir mais confortável dentro desse ambiente. E dá para misturar texturas e cores? Dá muito. Você pode pegar uma cor que tem numa estampa e misturar outras estampas. Você pode pegar uma textura neutra, misturar com cores, ou o contrário também. Você pega uma textura, por exemplo, uma pelúcia, você mistura com coisa mais natural, que aí você pode ter esse high-low, né? Essa combinação, que vai ficar bem atraente, vai ficar bem confortável. E com relação aos objetos? Tem gente que adora objetos. Qual é o cuidado que é preciso ter, Carol, para não ficar over? Para a mesinha lateral não ficar cheia de coisa, aquela mesinha de centro também não ficar abarrotada. Qual é a dica de ouro? Olha, essa é uma coisa assim bem difícil, porque as pessoas, quando elas têm muitas coisas, elas querem mostrar.
porque elas não pegam, elas não compram bibelôs de viagem e querem deixar guardado. Então a gente tem que saber dividir para não ficar também aquela mesa repleta de coisas e você não consegue nem encostar um copo. Então a gente pode usar caixinhas de acrílico, colocar algumas miniaturas dentro de uma caixinha de acrílico e deixar num cantinho. Bota uns livros empilhados e bota um elemento em cima. Então tem várias formas de decorar esse ambiente over, deixando mais organizado, mais tranquilo de você manter, até para limpar. E isso que você falou com relação às caixas e os livros, a gente tem visto que está super em alta, né? Estão usando muito. E caixas tem de toda qualidade. Caixas tem de qualidades, de estilos diferentes. E a caixa é muito legal, porque você chega, né, da rua, hoje a gente anda com álcool para todo lugar. E a gente sempre perde ele pela casa. É verdade. Então você deixa uma caixinha logo no aparador de entrada, joga esse álcool ali dentro, quando você for embora já sabe onde está. Para guardar também chaves e uma coisa que a gente sempre esquece em casa. Colocar aquela velinha com fósforo para caso falte energia a gente acender. A gente nunca lembra disso. Deixa na caixinha que está na mão. Deixa o fósforo na caixinha que é mais feinho. Pega uma vela num cachepô de vidro, uma coisa mais decorativa. Faltou energia, pega o fósforo, acende a vela e não vai tropeçar em nenhum móvel. Você passou várias dicas, Carol. Agora eu queria que você desse uma dica do que não fazer de jeito nenhum. Não fazer. Não vá contra o que você acredita. Eu acho que a gente tem a moda, a gente tem o que está em alta, o que não está, mas é a sua casa. Então você tem que gostar do que você está vendo. E fazer essa combinação do que, por exemplo, um tapete de tapeçaria não está na moda, um tapete peça não está na moda. Mas aí você pode usar esse tapete peça como um sofá mais contemporâneo, com um sofá com um pé de metal. E você faz essa mistura e vai ficar na moda. Então, assim, o que não fazer é realmente não fugir do que você gosta. E às vezes você tem um objeto que está na tua família há tanto tempo e você não quer esconder, você não quer se desfazer dele. Aí você tem que buscar harmonizar. Então, Sim. assim, um pouco de parcimônia e bastante amor aí nessa decoração. E tem muita questão também quando a gente herda alguma coisa da família. Por exemplo, você herdou um móvel que está há 100 anos na sua família, mas você não gosta da cor dele, você não gosta dele ser madeira. Você tem como reformar ele, você pinta ele, você faz uma laca, deixa mais com a sua cara e você pode continuar tendo essa herança. Porque tudo que a gente tem, é legal que a gente tenha uma história com aqueles objetos. Que aí você vai valorizar mais, você vai sentir mais que aquilo é seu. Vou te fazer algumas perguntas, você vai me dizendo se é bacana ou se está ultrapassado, tá bom? Tá. O barzinho em cima do móvel, aquela bandejinha de espelho com algumas bebidas, é legal ou deixa para próxima? A gente substituiu muito pela cafeteirazinha com as cápsulas. O bar a gente está guardando mais num móvel de TV. Quando chega o pessoal, e hoje a gente tem adega, né? Então, quando a gente recebe, a gente pega as tacinhas, pega o vinho na adega e não guarda muito aquela coisa exposta. Até por causa de coronavírus e tudo mais, a gente está criando esse hábito de guardar, de deixar uma coisa mais limpa, mais pura. E quando a gente vai usar, a gente pega, já está guardado, então já está limpo, para poder usar. Porta-retrato, pouco, muito, à vontade? Porta-retrato é uma coisa assim muito íntima, porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente mostra. É a nossa casa, mas se a nossa casa também é o nosso home office, a gente vai fazer uma videochamada com alguém. Então a gente tem que ter um cuidado. Por exemplo, a gente não pode deixar numa sala um quadro com o casal, assim, no momento íntimo. Um casal dando beijo no casamento. É lindo, mas a gente pode moldar ele num porta-retrato e colocar no quarto, que é o nosso ambiente. No nosso quarto praticamente só vai entrar a gente.
Então, deixa esses momentos assim, mais íntimos para a parte íntima da casa. E o mesmo serve, Carol, para os quadros? A gente tem que ter um pouco de parcimônia na hora de escolher a imagem que vai colocar na parede? Sim, muito importante. O ideal é que a gente tenha quadros neutros, que combinem com o nosso estilo pessoal, mas essa questão de ter fotos, às vezes a nossa vida muda muito, né? Você tem uma foto que você não aguenta mais olhar para ela porque tem pessoas nessa foto que não fazem mais parte da sua vida. Então, para você ficar trocando de tempos em tempos, é complicado. Então, você deixa um quadro mais neutro e no seu quarto você abusa de fotos, quadros, uma coisa que mais pessoal. Mais uma vez, obrigada, Carol. E você, se gostou dessas dicas, continua ligadinho nos canais digitais oficiais da Concenco Edificações.